Sejam bem-vindos ao nosso novo canal Filmes Impactantes. E no vídeo de hoje veremos o resumo da série Castigo e Amor. Te peço que fique até o final para você entender com clareza o resumo da série. E vamos para o filme. A mangueira de água sobrecarregada borrifou diretamente essa garota. A força da água era forte demais para lhe causar dor, mas o homem permaneceu imperturbável com os apelos da garota. Ele então pôs a mesa para uma refeição suntuosa. Apesar de saber que a menina não podia comer carne, tentou enfiar comida na boca. Se ela não comesse tudo em 10 minutos, seria punida ainda mais cruelmente. Para viver, Lyra estremeceu tentando engolir a comida, mas ela não sabia que isso era apenas o começo. Ou então a levou ao estábulo para limpá-lo. Eu viria dar uma olhada em 10 minutos. Se não estivesse limpo, eu teria que dormir aqui esta noite. Por ter ficado muito tempo encharcada de água, suas mãos começaram a doer, mas ela não ousava parar. Depois de limpar a noite toda, ela saiu cansada. O sol restaurou sua esperança de vida, mas as palavras de Joe a extinguiram imediatamente. Ele disse que de agora em diante ela seria sua escrava. Toda vez que ele ligava, ela tinha que estar presente. Atordoada, Lyra foi ao banheiro, tirando o vestido rasgado. Depois de tomar um banho rápido, ele vestiu um terno limpo. A única opção agora era seguir as ordens de Joe. Depois que Lyra terminou de se maquiar, Joe pediu ao mordomo que lhe ensinasse as tarefas domésticas. O clã de Joe era uma família poderosa que, portanto, os empregados de sua família também tinham requisitos muito rígidos. Por exemplo, a piscina estava sempre limpa e as toalhas eram jogadas fora após cada uso. Joe gostava muito de limpeza, ele não permitia uma mancha. Depois o mordomo ensinou Lyra a fazer café. Ele ficou surpreso com a capacidade de Lyra de aprender muito rapidamente. Quando ele estava andando, ele viu Joe. Não importa o quanto ela tentasse não cometer um erro, a atitude dele em relação a ela não havia mudado. Ele então a arrastou para a sala para repreendê-la. Em vez de recompensá-la, ele a atormentava e a fazia se arrepender de ter vindo para esta casa. Dizendo isso, deixou Lyra sozinha no quarto. A pobre Lyra olhou para o colar em sua mão, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Neste ponto, Joe mudou sua atitude. Ela olhou tristemente para a foto tirada com sua irmã. Eles tinham duas irmãs. Mila era médica na África. Devido às condições médicas atrasadas, ele amava os pacientes de lá, então decidiu ficar por muito tempo. Joe sempre quis que sua irmã voltasse para casa, mas Milan acreditava que aqui ela encontrava o valor da vida. Lyra era amiga de Milan. Ela sempre foi espancada por gangster. Durante o tratamento, Milan lamentou muito a situação de Lyra, por isso a considerou como uma irmã, e até lhe deu um colar. No entanto, rapidamente se espalhou para o líder dos bandidos. Ele decidiu roubar suprimentos médicos, mas foi descoberto pelo Milan. Como queria esconder, usou a Lyra para envenenar o Milan. Na verdade, Lyra não sabia que o bolo era venenoso. Resultados tão trágicos ocorreram. Joe ouviu esta notícia e imediatamente foi para a África. Vendo o corpo de sua irmã, ela ficou profundamente triste. Depois de saber do incidente, Joe foi até o gangster e tratou do assunto imediatamente. Seu próximo alvo foi Lyra. Mesmo que ela não soubesse nada sobre o bolo, aos olhos dela, ela ainda era culpada. Portanto, Joe a trouxe de volta ao seu país, aprisionou-a na mansão e a atormentou para se vingar. Quanto a Lyra, por pensar que havia matado Milan indiretamente, ela concordou em ficar com Joe. De repente, um grito lamentoso foi ouvido. Acontece que seu primo, Vedak, estava apertando o queixo de Lyra. Joe tinha um primo que sempre causava problemas. Vedak gostou de Lyra assim que a viu. Ele aproveitou a riqueza para zombar dela, mas não esperava que Lyra reagisse com violência. Joe descobriu e imediatamente o espancou, declarando na frente de todos nesta casa que só ele tinha o direito de intimidar Lyra. Apesar de ser protegido por Joe, isso ainda machuca Lyra. Ele foi ao banheiro, esfregando todo o corpo com toda a força. Naquela época, Joe enviou alguém para trazer roupas novas para ele. Depois que ela terminou de se trocar, ela foi procurar Joe. Quando os dois estavam sozinhos, Joe voltou à atitude fria. Ele a aconselhou a esquecer o incidente anterior e alertou para não usar sua aparência para tirar vantagem de outros para escapar daqui. Foi essa frase que mexeu com a autoestima de Lyra. Ela estava prestes a bater em Joe, mas ele a impediu. Lyra disse corajosamente que preferia passar a vida como escrava dele a querer tirar vantagem de pessoas como Vedak. Essa declaração deixou Joe muito surpreso. Lyra voltou triste para o quarto. Ela se odiava por ser inútil. Se ela não tivesse dado o bolo para Milan antes, ela não teria sido envenenada e morta. Então ela sempre se culpava. Nesse momento,
momento, embora On quisesse vingar a irmã, ao pensar na inocência de Lyra, seu coração acelerou um pouco. Ele não disse a ninguém que a morte de Milan tinha algo a ver com Lyra. Embora ele sempre fosse frio com ela, suas ações a protegiam. Deste lado, Bedak não admitiu que estava errado, dizendo que On sempre o desprezava. Pensando assim, ele foi para a casa de On novamente com uma expressão sinistra. A porta do quarto de Lyra se abriu, deixando-a extremamente nervosa. Ele decidiu que mesmo que morresse, deveria manter sua pureza. Ele então se levantou para protestar, mas acabou sendo On. Lyra estava em pânico, mas On estava extremamente calmo. Ela sabia que o que acabará de dizer era demais, mas tinha medo de se desculpar, então fingiu trazer a chave e disse a ele para trancar a porta. Essa ação comoveu um pouco Lyra. Ele correu atrás de On querendo ajudá-lo a lidar com a ferida. Desta vez, On não ficou zangado, dizendo-lhe para voltar para o quarto mais cedo. Mas ele realmente não queria deixar Lyra ser notada. Essa também era uma forma de protegê-la. Essa cena foi vista acidentalmente por seu primo. Eda estava secretamente apaixonada por On há muito tempo, então a aparição repentina de Lyra a preocupou. Resolveu assistir em silêncio. No dia seguinte, quando Lyra trouxe café, ela viu On tratando da ferida. Ela queria ajudar, mas ele recusou. Ele se lembrou da morte de sua irmã e também disse a ele para saber sua identidade. Lyra teve que sair do quarto quando Eda a pegou. Eda fingiu ser legal com On, mas foi muito frio com ela. Ao ver que havia um chumaço de algodão no chão, não entendeu porque continuava protegendo Lyra. Eda então foi até o quarto de Lyra e a lembrou de não se imaginar entrando na casa nobre. Ao ver a expressão frustrada de Lyra, Eda ficou ainda mais furioso. Então ela fez uma loucura. Ou estava prestes a ir para a empresa quando algo inesperado aconteceu. Sua prima obrigou a empregada a se ajoelhar na frente de todos. Além disso, ele até chamou a polícia para acusar Lyra de ser um ladrão que feriu On. Mas On defendeu Lyra, explicando que isso era um mal-entendido. Isso deixou Eda extremamente zangado. On avisou a todos nesta mansão, exceto ele, que ninguém deveria machucar Lyra. Uma Eda com o coração partido estava prestes a partir quando On a deteve. Ele então explicou que Lyra não era uma pessoa legal, mas On não se importava, apenas a advertia friamente para não fazer tais coisas. Ela ficou com raiva, foi procurar a mãe de On, dizendo a ela que Lyra traria infortúnio para a família. A mãe sentiu que desde a chegada de Lyra nesta casa houve muitas mudanças. Primeiro, On brigou com sua prima, agora ele repreendeu Eda por ela. Então ele decidiu que o mordomo cuidaria de Lyra. Lyra entrou inocentemente no carro do mordomo. Ele dirigiu até a cidade e tirou um monte de dinheiro, dizendo que não precisava voltar para a mansão dali em diante. A liberdade inesperada surpreendeu Lyra. Desde criança, Lyra cresceu na África. Quando ele viajou pela primeira vez para o exterior, ele não sabia para onde ir. Ele estava vagando e viu uma garota comendo pão. Lyra também sentiu fome, olhou hesitante para o pão que se vendia na rua, no final ainda decidiu não gastar esse dinheiro. Quando ela estava prestes a atravessar a rua, quase foi atropelada por um carro. O motorista repreendeu com raiva e até jogou a esposa para fora do carro. A mulher não se atreveu a falar, apenas relutantemente saiu do carro. Por acaso ele caminhava para casa quando conheceu Lyra. Naquela época, Lyra estava com tanta fome que sentiu náuseas, o que deixou a mulher compassiva. Ela ajudou Lyra a comprar comida e água. Vendo que Lyra não tinha para onde ir, a mulher teve que levá-la para casa. Ao contrário de seu marido mal-humorado, sua filha era muito entusiasmada. Lyra podia sentir que aquela mulher era uma boa pessoa. Aos poucos foram conversando mais, Lyra também contou sua história. Desde criança, seus pais a trouxeram para a África do Sul para viajar, mas sofreram um acidente. No final, apenas ela sobreviveu. Infelizmente, ela foi descoberta por bandidos locais e teve que viver dias sombrios. A mulher sentiu que Lyra era mais lamentável do que ela e perguntou como ela conseguiu escapar. Lyra não explicou claramente, apenas disse que um homem rico deu uma grande quantia em dinheiro para resgatá-la da África. Os olhos de Lyra mostraram gratidão. Lá fora, ou sempre a atormentou, mas também foi um castigo para ela. Lyra resolveu aceitar com calma, depois se despediu da mulher. Ao mesmo tempo, Ou descobriu que Lyra havia desaparecido. Pela nova empregada, ele sabia que esse era o plano de sua mãe. Ele então foi questionar a mãe, mas ela disse calmamente que o mordomo já a havia expulsado. Ou com raiva ordenou a seus subordinados que fossem à cidade procurar Lyra, ainda sem conseguir encontrar seu paradeiro. A partida repentina de Lyra o deixou um pouco deprimido. Quando ele voltou para a mansão, ele repreendeu o mordomo, mas a mãe disse que era uma ordem dela. Ou avisou o mordomo que se não encontrasse Lyra, seria demitido. As ações incomuns de On deixaram sua mãe ainda mais desconfiada de que ela gostava de Lyra. Naquela época, Lyra tomou a iniciativa de voltar para a mansão, dizendo que devia sua vida a On. Antes de pagar, não ia a lugar nenhum. O homem rico comprou uma escrava africana e a deixou dormir debaixo do túmulo todas as noites. A temperatura de 10 graus a fez tremer toda, mas o homem rico estava sentado
sentado no carro com o aquecedor. Quando ele a encontrou dormindo, ele a acordou. Depois de ser atormentada a noite toda, a garota voltou para a mansão. Ele não ousou protestar, apenas aceitou todos os castigos. Assim que chegou à vila, não teve tempo para descansar e começou a trabalhar imediatamente. Ele limpou o banheiro primeiro, até a porta de vidro estava livre de poeira. Se ele não fizesse direito, não conseguiria o jantar. Um trabalho tão intenso tornava até uma outra empregada insuportável, mas ela não ousava falar porque a personalidade da patroa era muito chata. Ou sempre foi extremamente rígida com todos ao seu redor, mas ela apenas estragou suas duas irmãs mais novas. No entanto, não faz muito tempo, a segunda irmã morreu repentinamente na África. Isso foi um grande choque para ele, então ele ficou mais frio. Lyra ficou muito triste por estar envolvida na morte da irmã. Muitos anos atrás, o pai de Joe também faleceu repentinamente. Nesse momento, o mordomo chamou a empregada, fazendo com que ela deixasse cair a foto sem querer. Esta foi uma foto de família que significou muito para Joe, além de sua moldura ter sido feita à mão. Ao ser descoberta, com certeza seria demitida. Lyra honestamente se ofereceu para ajudar seu parceiro a consertar o porta-retratos. Ele olhou para a foto, sabendo que Joe não poderia ser culpado por tudo. Qualquer um que tenha estado em uma situação de perda de entes queridos tornou-se o mesmo. A terceira irmã continuou imersa no sofrimento. Depois que sua irmã faleceu, ela fez uma viagem, mas ainda não conseguia se livrar do peso em seu coração. Ele frequentemente ligava para Joe e chorava. Pensando na aparência miserável de sua irmã, Joe ficou com raiva novamente. Enquanto Lyra consertava o porta-retratos, ele entrou repentinamente. Lyra se apressou em esconder a foto nas costas. Joe, com raiva, perguntou por que ele não foi trabalhar. Vendo que Lyra era incomum, ele perguntou o que ela estava segurando. Felizmente, a empregada veio e pediu a Lyra que encontrasse um objeto para tirar as dúvidas de Joe. Enquanto esperava a saída de Joe, a empregada olhou para o porta-retratos arrumado e agradeceu a Lyra. Ao contrário da atitude para com estranhos, lembrando-se de sua irmã, Joe seria extremamente gentil. Ele estava reorganizando a herança de sua irmã quando acidentalmente viu um vídeo de sua irmã. Naquela época, Lyra trouxe café e viu o livro da irmã de Joe. Ela não pôde deixar de chamar seu nome, mas Joe a repreendeu friamente por não ter o direito de mencionar sua irmã. Se não fosse a estupidez de Lyra, sua irmã não teria sido envenenada. Quando Lyra saiu, Joe considerou o vídeo de sua irmã. Nesse dia, Lyra trouxe bolo e disse que era um presente do bandido para fazer as pazes. Então Joe encontrou Lyra com raiva, levou-a para sair e ignorou a visita de Eda. Ele levou Lyra para o túmulo de sua irmã, culpando-a por matar seu benfeitor. Ele disse que Lyra não tinha o direito de viver neste mundo, mas também não sabia que Lyra também estava muito triste e arrependida. Se não fosse pelo apoio da irmã de Joe, ele teria perdido a vida na África. Sua existência também era um castigo. Vendo que ele estava prestes a cair na sepultura, Joe rapidamente retirou sua mão. O coração de Joe disparou e mesmo por um momento, ela esperava que Lyra não tivesse nada a ver com a morte de sua irmã. Devido à sua personalidade apressada, Joe não conseguia acreditar que o vídeo de sua irmã na África incluía a próxima parte. Acontece que depois que Lyra saiu, a irmã não comeu aquele bolo e jogou no lixo, pois logo soube das más intenções dos bandidos. No entanto, seu companheiro ao seu lado era um espião. Quando a irmã de Joe não percebeu, ela envenenou seu café. Isso fez com que a tragédia acontecesse. Então a morte da irmã não tinha relação com Lyra. Ou saberia a verdade e depois que a verdade fosse revelada, o que ele faria para compensar Lyra? Se você é novo por aqui, te peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos novos que saírem do canal. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários, eles são muito importantes para nós.